Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está indo nessa primeira aula, a segunda aula, né? Que a primeira foi a aula 0, mas hoje é a nossa aula 1. Vou chamar ela assim. Que bem, na aula 0, desculpa, foi feita uma introdução à física. O que é física, quais as áreas de estudo da física, né? E hoje a introdução vai ser a área do eletromagnetismo, que é a área que a gente vai se focar aqui no terceiro ano, ok? Então, lembrando alguns recados, pessoal. A atividade do Classroom, certo? Tem muitos alunos me mandando mensagem no Classroom mesmo, estou respondendo, que estão com dificuldade. Daí, só para salientar, o arquivo do Classroom não é um arquivo que vocês têm que salvar no computador de vocês, não é um arquivo que vocês têm que fazer um em separado com as respostas, não. Vocês vão no Classroom, vão na atividade, abram ela, ok? E nela mesma vocês vão fazer o serviço de colocar as respostas, colocar ali o enunciado, o que eu estiver pedindo, né? Certo? Por isso que eu deixei um espaço ali em branco, ok? Então vocês não precisam salvar uma cópia, vocês não precisam enviar um outro arquivo com respostas, não. Vocês abrem aquele arquivo, bota ali, né? Clica ali em cima mesmo e digita por ali. E no digitar, o Classroom já salva automaticamente. Vocês não precisam fazer algum salvamento. Daí no final, né, tem lá entregar arquivo, daí vocês entreguem. Né? O que é o entregar? Vai ser me retornar aquele mesmo arquivo, só que com a edição que vocês fizeram. Certo? E bem, se continuar tendo dúvidas, dificuldades, podem mandar, que eu ainda estou respondendo todo mundo, assim, estou o tempo inteiro vendo as notificações do Classroom ali, atento, certo? Assim que eu vejo alguém pedindo perguntando alguma dúvida, com alguma dificuldade, eu respondo, tento ajudar à medida do possível, certo? Bem, então vamos ver aqui. Introdução ao eletromagnetismo, certo? Primeiro ponto é entender o que ele vai estudar, né? Bem, o eletromagnetismo, ele estuda o quê? Vai estudar interações elétricas, né? O nome eletro, eu acho que meio que dá a entender alguma coisa. Magnetismo, bem, fica a dica. Interações elétricas, vai estudar interações magnéticas, que é o magnetismo. Vai trabalhar os circuitos elétricos, ou seja, a gente vai mexer com a eletricidade aqui, ok? E uma coisa chamada indução eletromagnética. Né? Parece só 4 pontos aqui, mas tem muita coisa aí dentro. Né? Todas elas vou trazer aqui o porquê de existir isso, qual a função. Mas, bem, a questão da eletricidade ela vai sendo estudada um pouco depois, no mesmo período, basicamente, lá da Revolução Industrial, onde se cria a máquina a vapor, começa a ter excedente de produção, desenvolvimento exponencial das indústrias, então há uma necessidade de um maior avanço em termos tecnológicos. Então a eletricidade ela acaba entrando neste momento por proporcionar alguns avanços. A gente vai vendo aqui hoje alguns pontos principais, não vou explicar todos os conceitos hoje, é uma introdução, uma parte mais histórica, uma linha do tempo, mas bem, vemos que a ideia de eletricidade e magnetismo antigamente, aí eu coloquei aqui a foto desse cara, na verdade não é foto, é uma escultura que não tinha câmera na época. A escultura representando um chamado Tales de Mileto, certo? Isso, ele nasceu nessa época, 625 a.C., certo? Mais ou menos, né? E se acreditava que eletricidade e magnetismo eram coisas separadas, né? Pois se descobriu-se fenômenos elétricos a partir dessa pecinha aqui, que é o chamado âmbar. Quem já viu o filme do Jurassic Park deve já ter visto isso aqui, né? Que é basicamente uma seiva petrificada, né? Seiva de árvore petrificada. E esse âmbar ele possui algumas características, né? Que a gente vai ver daí nos processos de eletrização, trazer a ideia de que trazia isso. E essa outra peça que é a chamada magnetita, tá? Que é um mineral que recebe esse nome por ter sido encontrado na cidade de Magnésia. E vê, magnetita, magnésia, agora já sabem por que o nome da área é magnetismo. Né? Que ele tinha provocava, né, alguns efeitos semelhantes aos elétricos, mas com suas diferenças. Né? Mas aí se tinha estudos de que existia alguma relação entre eles por terem essas semelhanças.
Bem, esses dois, a partir do estudo desses dois aí neste ano, foi se envolvendo mais e mais, e hoje a gente tem aplicações diretas desse eletromagnetismo. Um deles é aqui as chamadas hidrelétricas, né, que elas se utilizam basicamente de indução eletromagnética para produzir a eletricidade que a gente utiliza no Brasil, principalmente. Não só hidrelétrica, mas qualquer tipo de usina de eletricidade, com exceção de usinas solares, né? Que usinas solares têm outro efeito que a gente vai ver isso mais futuramente. Não botei nenhum slide aqui que a gente vai ver, vai ser algo mais surpresa mesmo, né? Que daí já envolve questão chama física quântica, relatividade de Einstein, né? Alguma coisa mais maluca, a gente vai trabalhar em tópicos. E aqui também, isso aqui é um processador, né, um microprocessador, computador aberto, né, que aí mostra vários risquinhos ali, cada risquinho é uma coisinha chamada transistor, que é um tipo de dispositivo eletrônico que só foi desenvolvido graças a esses estudos aí em cima de eletromagnetismo, em cima de eletricidade. Tem alguns toques aí também de física quântica, que a gente vai ver, mas isso é lá para frente, tá? Bem, aqui o que é estudar, aqui é uma... Não é pequena, mas em comparação com o real, é pequena, né? Uma abreviação de alguns feitos aqui relacionando o eletromagnetismo. Tem muita coisa, como eu falei já na aula 0, a história da física ela é toda uma bagunça em cima dos conceitos, porque tem um que cria uma lei, daí outro vai lá ver que essa lei tem uma coisa antes. A bagunça é tanta que na termodinâmica, lá por exemplo, existe uma lei 0, porque já tinha a primeira, já tinha a segunda, mas viu que tinha algo mais básico, e daí botou o nome de lei 0, né? Se descobrisse algo mais básico ainda, botar lei -1. Não sei nem se dá para fazer isso, né? Mas bem, aqui uma linha do tempo, alguns pontos principais ali, começando em 1600, né? Veja o ano que isso começou, veja aqui o ano que estou terminando, ou seja, 200, quase 300 anos de história aí para se desenvolver essa área eletromagnetismo. Então, veja que a ciência não é uma coisa que desenvolve do dia para a noite. Alguém acorda e, vou tirar a lei física do bolso, vou tirar um monte de fórmula do bolso. Tá? É uma coisa que demora, porque tem vários estudos, tem várias teorias de alguma coisa que ninguém está sabendo direito o que é, está analisando, está trazendo hipóteses, está tentando ver meios de se observar, digo o ato de se medir isso, certo? Então, bem, começando em 1600, com esse cara chamado William Gilbert, que ele publica, né, 2 livros. Um deles ele denomina aquele âmbar como sendo chamado um objeto elétrico. Ele dá esse nome. Tem uma homenagem aí à palavra elétron, né, que depois vai ser reutilizada, né, que já dá a entender alguma coisa, que daí é de origem grega, certo? Trazido pelo próprio Tales de Mileto, né? E também objetos magnéticos, né? Ele traz 2 livros explicando esses 2 caras como se fossem entes diferentes. Até então, eletricidade e magnetismo eram trabalhados como uma coisa separada, né? E a gente vai ver que, na verdade, vai ser uma coisa só, e depois ainda traz mais coisas que, na verdade, também é do eletromagnetismo que não se imaginava que era. Mas a gente vai ver depois. Olha só. Esse cara, Charles Dufay, tá? Ele descreve a existência de atração e repulsão. Atração e repulsão quais? Elétricas, né? Aquela ideia que devem ter visto na química, talvez, quando fala de modelo atômico, de que as cargas, os elétrons, eles se repelem por ter cargas de mesmo sinal, mas se atraem com os prótons por ter sinais opostos. A gente vai ver que isso é uma propriedade elétrica. Essa carga mais e menos é uma carga elétrica, né, propriedade elétrica, e Dufay ele consegue descobrir, ele descobre e descreve a existência dessa repulsão e dessa atração elétrica, né? Ele chama de elétrico os objetos que fazem fenômeno elétrico, a gente vai descrever depois,
mas ele descobre que existe atração e repulsão, né? Benjamin Franklin, ele traz então uma ideia de carga negativa e positiva, pois até então chamava objetos elétricos, e ele denomina, né, aqui em cima tem uma denominação que tem a eletricidade vítrea e a eletricidade vítrea e residual, alguma coisa assim, tá? Resínia, tá? Lembrei o nome. Dá esses dois nomes. Benjamin Franklin vai lá e chama de positivo e negativo e acaba trazendo, né, a gente usa até hoje. Charles Coulomb, que é um dos principais aí que traz então a eletricidade à tona, pois ele consegue descrever uma lei que trabalha a força elétrica, né? Muito importante, certo? Pois a eletricidade ela chama atenção porque é uma força que não existe um contato direto. É algo feito a uma distância, tu não vê algo puxando, né? Tu vê acontecendo. E isso era o que chamava bastante atenção, né? Que se chamava de ação à distância. A gente vai remodelar esse nome depois, mas aí Coulomb conseguiu descrever uma lei para calcular essa força. Daí, a partir disso, consegue ter um desenvolvimento bem melhor. Mas, claro, Coulomb não faz isso sozinho, ele só é o que, vamos dizer assim, oficializa, encerra. Tem toda uma construção por cima, é bem importante. Luigi Galvani, tá? Ele descobre a questão da eletricidade, o que ele chama de eletricidade viva, né? Porque descobre que o movimento muscular é a base de eletricidade. Eu vou falar dele daqui a pouco, mas ele descobre que existe aí a eletricidade, existe em si no próprio corpo, não, no corpo biológico, né? No corpo ser vivo, certo? A questão do sistema nervoso ali, né? Descobre que o movimento muscular, o movimento dos músculos, é a base de eletricidade. Inspirado nisso, Alessandro Volta, ele consegue inventar o que ele chama de célula voltaica. Voltaica, faltou um acento aqui, mas eu conserto depois. Né? Que essa célula voltaica é o que a gente vai chamar hoje de pilha. Né? Então, esse cara que inventa a pilha, tanto que o nome dele, ó, Volta, acaba se tornando um nome da unidade de tensão, né? Que é o volts, que a gente conhece, volts, em homenagem a ele, Volta por ele ter sido o inventor da pilha, que foi a primeira maneira de tu conseguir produzir essa eletricidade de uma maneira estável, de uma maneira, vamos dizer assim, entre aspas, permanente, né? Que é a questão da pilha. Tu deixa, a pilha vai estar funcionando enquanto tiver carga, tu não precisa fazer nada antes, certo? Michael Faraday, ele estabelece a lei da indução eletromagnética, né? Esse cara foi bem importante para ele ter descoberto essa indução eletromagnética, né? Claro, eu pulei muita coisa aqui no meio do caminho, que envolve a relação entre eletricidade e magnetismo, que a gente vai ver depois, certo? Um deles aqui foi o Hans Christian Ørsted e George Simon Ohm, né? Esse Ørsted, ele descobre a questão entre corrente elétrica e campo magnético, uma relação entre os dois, um gera o outro. Michael Faraday, ele se baseia nisso e consegue fazer a indução eletromagnética, vamos ver também. George Simon, ele traz leis, chamadas leis de Ohm, né, que é para explicar o comportamento de um dispositivo, ou melhor, da resistência elétrica de dispositivos eletrônicos, certo? Que traz uma relação entre a tensão que eu estou aplicando e a corrente elétrica que passa por ele, né? Que aqui a gente vai entender um pouco a questão do, a gente sabe, não pode ligar uma máquina de 110 volts numa tomada 220, mas aí ele traz essa relação e a gente consegue explicar melhor o porquê disso, né? Henrik Lenz, ele complementa a lei de Faraday, basicamente dando o sentido da corrente elétrica. A gente vai ver esses dois juntos depois. Joule, lá do primeiro ano, falando de energia cinética, ok, ele também traz na termodinâmica, pois ele consegue trabalhar uma relação entre a termodinâmica, ou seja, estudo de temperatura e calor, com a eletricidade, onde ele descobre que a corrente elétrica vai dissipar energia térmica. Não ele descobre, mas ele consegue publicar estudos sobre isso e achar uma maneira de calcular essa energia térmica que é gerada a partir da eletricidade. Então a gente tem uma como é que eu posso dizer? Tem uma ligação aí entre a termodinâmica e a eletricidade, ou melhor, o eletromagnetismo, certo?
Esse trabalho de Joule é bem importante para, por exemplo, o chamado resistência elétrica, melhor, chuveiro elétrico. Tá? Muito importante agora no inverno, certo? Que o chuveiro elétrico se baseia basicamente na ideia de Joule. E o legal é que o chuveiro elétrico foi inventado aqui no Brasil, né? Assim como o rádio. Gustav Robert Kirchhoff, o nome dele acho que é assim, Kirchhoff, estabelece leis de circuitos elétricos, né? Não aquelas de Ohm, Ohm é usado em circuitos elétricos, e Kirchhoff ele consegue trazer leis para trabalhar circuitos mais complexos, né? Daí tu conseguindo trabalhar sistemas mais complexos, tu consegue criar dispositivos mais complexos, né? Por exemplo, um computador, né? O computador é um sistema muito complexo de vários microprocessadores, dispositivos, ok? James Clerk Maxwell, tá? A gente não vai ver bem o nome dele assim, mas ele é bem importante aqui porque ele publica toda a área do eletromagnetismo que se tinha até então em forma de 4 equações, né? E o que ele chama de equações de Maxwell, né? Que não foi só ele que criou, na verdade, mas ele consegue juntar isso tudo e explicar todo o eletromagnetismo com base em 4 equações, né? Ou seja, ele de fato unifica a eletricidade e o magnetismo e traz, temos isso aqui, só que ele vai além disso, e eu não do jeito que ele queria, né? Mas ele acaba indo além, que ele descobre que com base nessas equações deve existir coisas chamadas ondas eletromagnéticas, né? Uma onda é basicamente uma forma de transmissão de energia. E ele descobre a chamada onda eletromagnética, ou seja, uma forma de transmissão de energia a partir de eletricidade e magnetismo ao mesmo tempo, né? E, além disso, descobre que, além de poder existir essas ondas eletromagnéticas, a luz, né, a luz visível que a gente precisa para, né, enxergar, é nada mais do que um tipo de onda eletromagnética. Assim como calor é um tipo de onda eletromagnética, ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta, tudo isso são ondas eletromagnéticas, na verdade, né? E com isso ele não calcula a velocidade da luz, porque ele tem um erro no cálculo dele, porque ele faz algumas considerações meio errôneas ali para isso, mas as equações deles estavam totalmente corretas. Mas ele consegue provar prever a existência dessas ondas eletromagnéticas, e se elas existem, a luz deve ser uma. Fazendo o quê? Com que a área da óptica, né, venha a ser parte do eletromagnetismo. O que é a área da óptica na física? É a área que vai estudar a luz, a formação de imagens, como é que funciona o olho humano, como é que funciona a composição da luz, como é que funcionam as lentes, como é que funcionam os espelhos. Tá? A gente vai acabar vendo um pouco disso aqui, logo após, né? Até porque a óptica acaba virando parte do eletromagnetismo. Mesmo parecendo que não tem nada a ver, pensar uma lente e eletromagnetismo, elas têm essa relação, pois se trata de onda eletromagnética, né? Então a gente vai acabar vendo logo após, certo? Depois vem Michael Faraday novamente, ele introduz um conceito muito importante, que é o conceito de campo, né, para eliminar a ideia de ação à distância. Essa ideia de campo é para explicar como é que acontece interação à distância. E acaba sendo usado não só aqui no eletromagnetismo, mas acaba entrando. Tem campo elétrico, campo magnético, campo eletromagnético, né, então os dois juntos. O campo gravitacional, né, passa a ser um campo, então, que até então Newton não fazia com a ideia de campo. Fazia a ideia de força e acabou. Henrik Hertz, o que recebe aquela unidade de frequência, né, frequência de hertz, megahertz, gigahertz, ele consegue confirmar a existência da onda eletromagnética, ele consegue detectar ondas de micro-ondas, para ser mais exato, certo? Corroborando com, né, a previsão de Maxwell. E veja que foi mais de 20 anos depois, certo? E bem depois disso, para ver como é que é uma bagunça, John Thomson, certo? Ele descobre, o elétron,
né, em 1897. Ele descobre o elétron e descobre que esse elétron é o cara responsável pela corrente elétrica, certo? E é o cara que é responsável pelas forças elétricas. Por isso, a partícula que ele descobriu, o elétron, recebeu esse nome, porque é ele o responsável pela eletricidade. Então, veja, sabia-se bastante de eletricidade. Maxwell foi lá e conseguiu explicar todo o eletromagnetismo sem saber, tá? Quem é que provocava ele, né? Quem é que dava jus a essa área. Ok? Então ele conseguiu fazer isso tudo sem saber o que era o elétron. Claro, tem várias teorias, mas foi bem depois que Thomson consegue descobrir a existência desse elétron e daí então conseguir explicar muito mais além das equações de Maxwell. Na verdade, existe uma área aqui chamada eletrodinâmica quântica que vai justamente o quê? Trabalhar os eventos eletromagnéticos acerca do mundo quântico. Né? O que eu quero dizer com o mundo quântico? Um mundo muito pequeno, ou seja, pensando no elétron, não em dispositivos grandes. Né? E tem Thomas Alva Edison, que ele, né, cria a lâmpada em 1879. Ok, que daí, né, outro avanço da eletricidade, se baseia em várias ideias aqui, uma ideia chamada radiação de corpo negro, que é explicado pela quântica depois, que é a questão de emissão de luz por aquecimento, e esse aquecimento ele tira de corrente elétrica, ela tem toda uma relação. Né? E esse Joseph Thomson, certo? Ele também faz contribuições lá na área da termodinâmica. E o filho dele depois, que inclusive o filho dele, ele descobre outra coisa acerca desse elétron, né? Que ele tem um outro comportamento mais maluco, mas aí entra lá na área da quântica novamente. Ok? Bem, saindo aqui dessa linha do tempo, que eu fiquei muito tempo nela, a gente vai ver deixa eu ver aqui, são 4 slides, tá? Com alguns nomes, certo? Um deles aqui é o Charles Coulomb, ok? Que ele é o responsável por formular a lei da força eletrostática, a lei de Coulomb, a gente vai ver. Essa lei, ela teve como inspiração a lei da gravitação de Newton, né? Claro, não vimos aqui em questão matemática, né? A turma de primeiro ano ainda não viu ali uma aula, vídeo aula remota sobre essa lei, né? Então, todos no mesmo nível ali, contexto histórico, por enquanto. Mas daí quando a gente vê a parte matemática, vai ver a inspiração e ver a semelhança entre as duas leis, né? Claro, não quis simplesmente copiar e colar, mas teve uma inspiração. Né? Aqui é a máquina que ele usou, chamada balança de torção, e isso aqui é um fenômeno, né, que a gente vê, ó, o fiapinho de água está fazendo o quê? Ele está se encurvando por causa do balão. Né? E isso acontece por quê? Por questão de eletricidade estática. Esse balão está com uma certa quantidade de carga elétrica, né, uma eletricidade estática, e essa eletricidade dá conta de atrair esse filete de água, né, a chamada atração elétrica. Ok? A gente vai explicar melhor como é que isso funciona, certo? Mas aí Charles consegue descobrir uma lei. Claro, isso aqui é uma aplicação simples, certo? O mote deles não era entender eletrostática para descobrir o filete de água. Não, era coisa bem além. Mas aqui é um exemplo prático que a gente consegue visualizar, né? Outros dois aqui é Luigi Galvani e Alessandro Volta. Né? Luigi Galvani por ter descoberto o que ele chamou de eletricidade animal, que é o que basicamente ele fez uma coisa, ele era professor de medicina, tá? E um dos experimentos que ele fez em uma turma foi aplicar corrente elétrica em rãs dissecadas, né? Então tinha lá os corpinhos das rãs, estavam abertos, os músculos para fora, e ele estava aplicando, né? Aqui é a máquina que ele utilizou, aplicando, dando choque elétrico nas rãs dissecadas e mortas, né? Pessoal meio sádico, né? Mas bem, e percebeu que a perna das rãs se contraía quando ele dava esse choque. Só que ele não dava o choque na perna, mas tinha uma contração. Então achou estranho, porque tá morta ali a rã e a perna tá mexendo. Né? Daí, claro, fazendo outros vários estudos, outras análises, outras hipóteses, experimentos, ele descobre essa ideia de que o movimento muscular se dá através de eletricidade. Né? Nessa época, não se conseguia fazer para produzir
eletricidade se utilizava de uma máquina chamada máquina de Windchurch, certo? Que ele inventou essa em 1800 a 1803, essa máquina, certo? Opa, tá errado esse ano aqui, 1780. Eu tenho que consertar isso depois, tá? Só para avisar, aqui tá errada essa data. Vou tirar isso aqui. Cadê? Aqui. Opa! Aqui, só tirar aqui e botar a caneta. Desconsiderem essa data, pois ela está errada. Foi uma... Como eu falei, as primeiras aulas vão embananar, vai ter alguma coisinha errada. Tá? Até porque não faz sentido ele inventar a máquina em 1880, sendo que um dos caras que usava essa máquina ter nascido 100 anos antes, né? Bem, Alessandro volta inspirado nessa ideia da eletricidade animal, tá? Que daí Galvani pensava que a eletricidade só podia vir de... Né, essa eletricidade animal só podia vir de um ente vivo, não tinha como produzir de uma maneira que não fosse através dessa máquina, que eu vou mostrar aqui para vocês, que a máquina é a seguinte, olha só. O que era essa máquina de Windchurch? Tá? Tem 2 discos de plásticos, né? Cada um desses risquinhos cinzas aqui é uma placa metálica grudada a esse disco plástico, certo? E isso aqui, e desse outro lado também tem uma outra, temos uma... Opa, tirei do quadro. Aqui. Temos uma escova. O que a escova faz? Vai esfregando essas placas, né? De forma que vai transferindo a eletricidade de um para outro. Tem uma escova aqui desse lado e tem uma escova do outro lado também. Atrás a mesma coisa. Só que o que acontece? Essa placa vai sendo atritada e vai tendo cargas sendo passadas dessas escovas para essas 2 alavancas, que elas estão pertinho uma da outra. Eu posso ajeitar aqui, né, o ângulo entre elas ali, ó. Posso aproximar, posso afastar. Eu vou deixar mais próximo aqui. E o que acontece? À medida que eu vou girando essas placas, essas cargas vão se transferindo para essas manivelas até ter uma quantidade suficiente para produzir o quê? Para produzir um choque elétrico. A gente vai vendo que a máquina vai girando e vai aparecendo umas faíscas aqui, ó, de vez em quando, que é uma forma de produzir o que? Eletricidade estática, né? Então, isso aqui era o quê? Era a forma que se tinha de produzir eletricidade na época. Só claro, isso aqui acabava se resumindo a apresentações artísticas, mais lúdicas, assim, de mostrar, olha só que legal, vem ver raiozinho, né? Não tinha muitas aplicações. Uma que Galvani encontrou foi essa, de aplicar nos músculos das rãs para descobrir a existência de uma eletricidade animal. Então se pensava que existia a chamada eletricidade viva e essa eletricidade estática, né? Qual foi a importância do Volta? Que ele mostrou que essa eletricidade estática poderia ser produzida de outra maneira. E como? Através de reação química. Que aí ele cria a chamada pilha de Volta, né? O que é a pilha? É a célula voltaica lá que eu falei. E por que o nome pilha? Porque era basicamente isso aqui, ó. Era vários discos de 2 metais diferentes, empilhados, por isso o nome pilha. E entre um disco e outro era colocado um feltro, né, tipo uma esponjinha com uma solução salina ali, né? Uma solução salina é importante porque ela produz íons, certo? Ou seja, positivos e negativos. E os metais diferentes são responsáveis por quê? Por separar, vamos dizer assim, esse positivo e esse negativo. Fazendo uma separação, eu consigo ter um lado todo positivo e outro todo negativo, né? E com isso eu consigo ter diferença de potencial, eu consigo ter tensão, né? Não vou usar esse termo ainda, eu consigo ter a eletricidade. Então, a pilha que ele inventa é uma forma de produzir eletricidade sem precisar daquela máquina girando e, né, raspando, que aquela máquina não é muito pequena, é bem grande, certo? E consegue produzir eletricidade de uma maneira muito mais eficiente e uma intensidade muito maior, proporciona poder criar vários dispositivos que utilizam dessa pilha, né? Então também foi bem importante a criação da pilha, que hoje a gente usa e, né,
Tu compra ali, preço baixo, usa em qualquer coisa, né? Mas, claro, tem toda uma história por trás. Seguindo aqui, temos esse cara. Quem é o nome dele? Hans Christian Ørsted. Ele descobre um fenômeno que vem no seu nome, chamado efeito Ørsted, né? Que é a produção de corrente elétrica, de campo magnético por corrente elétrica. Como é que ele faz isso? Bem, aqui tem uma bateria, tá? Tipo como se fosse a pilha lá de volta, né? Que na época não tinha como ter, né, essas baterias de forma tão compactas como a gente tem hoje, né? Que na época estavam recém se criando, então tinha essa questão de tudo ser muito grande, muito espaçoso, muito volumoso, né? Quem já viu a foto do primeiro computador aí sabe o que eu estou falando, né? E percebeu que ligando um fio nessa bateria passava uma corrente elétrica, uma eletricidade, e essa eletricidade mexia com a agulha de uma bússola. E a bússola já se conhecia há muito tempo, né? Só não sabia ainda tanto que ela se guiava por um campo magnético. Depois que descobriu a questão da bússola, o campo magnético, daí descobre o campo magnético terrestre, descobre essa questão, né, dos polos magnéticos, que ajuda também a supor o que existe no interior da Terra, o núcleo da Terra, né? E essa questão da corrente elétrica mexer com o campo magnético, mexer com a agulha da bússola, leva a acreditar a conclusão de que existe um campo magnético associado à corrente elétrica. E aqui, ó, o que esses desenhos que eu coloquei, essas fotos? Isso aqui são tudo metais, fios metálicos, ok? Eles estão ligados numa tomada, vamos dizer assim, então passa a corrente. Essas marquinhas pretas aqui que tem os formatos, né, regulares, são chamado limalha de ferro, que é basicamente pó de ferro, tá? Obtido aí, de qualquer maneira, quando se faz trabalho com ferro, sempre acaba sobrando esse pó, que é um resíduo, né? Uma sobra. E vê que essas limalhas, ó, elas ficam em um certo formato, ó, em volta do fio é sempre um formato meio circular, né? Aqui dentro a gente vê que tem uma junção, deixa tudo reto, certo? Por que isso? Porque a gente tem aí campos magnéticos formados e o ferro, né, ele responde ao campo magnético. Então ele acaba ficando, né, dando o formato desse campo. Aqui é uma aplicação. Aqui já estou entortando o fio e eu vejo que tem 2 círculos e aqui uma sobreposição, estão se somando. E aqui são várias somas. Com isso, uma das aplicações diretas desse efeito é a criação do chamado eletroímã, que é aquele ímã utilizado para, né, conseguir erguer carcaça de carro em lixão. Né? Quem já viu também um filme do Toy Story, acho que é o 3, isso. Né? Aparece esse aí no finalzinho. Né? O eletroímã, ele vai levantar, né? Daí consegue fazer o que? Essa separação de metais, por exemplo. Isso é muito utilizado, foi muito utilizado em mineração. Simplesmente conseguir pegar uma penca de amostra, conseguir retirar metal dali. Né? Bem, passando para o próximo aqui, os penúltimos, temos ali Michael Faraday e Heinrich Lenz. Eles são os precursores da lei da indução eletromagnética, que proporciona a criação de hidrelétricas, né? Não naquele tempo, mas após, né? Que é a produção de energia elétrica, corrente elétrica, a partir de um campo magnético, como a gente vai ver depois. E também Michael Faraday introduz essa ideia de campo, né? Campo, ao invés de falar em força elétrica, que envolve 2, né? Um para aplicar força e outro para sofrer, okay? Ele introduz a ideia de campo, ou seja, ele traz não uma força entre uma carga, não, mas ele traz um jogo de linhas de força, né? Onde consegue representar essa força independente do que esteja acontecendo. Me representa de qualquer maneira. Né? Se eu colocar qualquer situação, eu consigo representar dessa maneira. E ele introduz essa ideia, então, de campo que ajuda. Né? Claro, não foi uma coisa que ele fez proposital, ele tentou meio de resumir, reduzir, tornar mais genérico ali, mais simplificado, né, uns processos, acaba trazendo essa ideia de campo, que aí é puxado também lá para a mecânica, a ideia de campo gravitacional, tem a ideia de campo eletromagnético dele, vai ter também outros campos lá na quântica.
certo? É bem importante. A gente vai discutir essa ideia de campo elétrico, daí depois eu dou um toque falar em campo gravitacional, certo? O que é esse campo? Para finalizar aqui, temos ali então James Clerk Maxwell, tá? Maxwell, que traz as chamadas equações de Maxwell, que daí essas equações a gente não vê aqui, isso aí é visto na faculdade. Tá? Terceiro semestre da faculdade que se começa de física, que se começa a ver de fato as equações de Maxwell, mas para o final ainda, né? Porque elas se desenvolvem ainda mais depois, lá para segundo, terceiro ano. Né? Bem, essas equações basicamente elas conseguem explicar todo o eletromagnetismo existente até então, os fenômenos conhecidos até então, e conseguiu prever outros. Preveu também a questão da existência de ondas eletromagnéticas, e onde é que elas são importantes. Eu coloquei aqui, ó, foi importante para a invenção do rádio, que utiliza as chamadas ondas de rádio, né? Por isso que o aparelho, o rádio, tem esse nome, pelo tipo de onda que utiliza, assim como o aparelho de micro-ondas. Não botei aqui, mas ele recebe, o forno de micro-ondas recebe esse nome devido ao tipo de onda que utiliza, que é a onda de micro-ondas. Né? E essa onda de micro-ondas é mesmo utilizada para transmissão de sinal de TV, transmissão de sinal de telefone, internet, só que, claro, é uma faixa bem diferente do micro-ondas, os fornos de micro-ondas. Né? Que daí não tem, né? Tanto que por causa disso se criou aquele mito de que o celular poderia dar câncer pela questão da micro-ondas. Não, tem diferenças entre a micro-ondas do forno micro-ondas e o do utilizado para sinal de telefone e internet, né? Como essa faixa de frequências aí é bem diferente, que não acontece esse aquecimento da pessoa, né? Senão a gente estaria ferrado. Certo? Ele prevê a existência dessas ondas eletromagnéticas e descobre que a luz, né, é nada mais do que um tipo de onda eletromagnética. Ela não tem nada de especial, ela é só mais uma entre todas as outras ondas eletromagnéticas. Henrique Hertz, ele acaba conseguindo detectar, né, não detectar no sentido de conseguir mostrar, a partir da teoria de Maxwell, que essas ondas realmente são ondas eletromagnéticas, né, são micro-ondas, onda de luz. Né, porque detectar a luz, a gente está recebendo luz o tempo todo. Detectamos. Agora, detectar ela como uma onda eletromagnética, né, já é diferente. Certo? Tu vai usar aparelhos para detectar ondas eletromagnéticas e a luz vai responder a este aparelho. Se ela responder, ela tem que ser uma onda eletromagnética. Mais ou menos assim, né? Certo? Então acaba trazendo essa outra importância. Ok? Também bastante importante. Né? Claro, a gente vai ver cada conceito aqui com detalhe. Antes de até entrar na questão formulística, questão de cálculo, ver cada ponto aqui, o que tem, ver as diferenças. Vou trazer bastante exemplo aqui, mas essas simulações aí eu vou trazer bastante, porque tem aqui esse site russo que eu peguei, o Vaskak, né? Esse é o nome, assim que se fala. Também tem um outro site do Estudo Colorado, que também traz várias simulações assim, trazer alguns vídeos também para mostrar. Aqui hoje fica nem tanto, porque é mais apresentação, história, não tem muito o que falar de história. Trazer a foto dos bonitos aqui, que fizeram e acabou, né? Bem, daí só para resumir o que a gente vai ver, né? Dessas áreas todas. Nós vamos ver a questão de eletrostática, tá? A questão da eletricidade estática. Vai entrar junto aqui essa coisa chamada eletrização, né? Como é que a gente consegue obter algo carregado. Vamos ter os circuitos elétricos aqui para estudar. Tá? A gente vai ver os dispositivos eletrônicos, né? O que são, como é que funcionam, qual é o princípio deles, algumas aplicações. Claro, ninguém vai sair daqui sendo um técnico de eletrônica, a gente vai entender o conceito básico mesmo, né? Mas que ajuda também, né? Para quem quiser seguir depois. Entender o magnetismo, né? O que é um ímã, como é que funciona um ímã, a bússola, o eletromagnetismo, como é que funciona esse fenômeno, como é que funciona a indução eletromagnética. Né? E após isso, após terminar dessa área, como eu falei, como a óptica, né, ela acaba sendo uma parte dentro do eletromagnetismo, mas a gente pode dizer que é uma coisa muito à parte, porque tu não precisa, né, entender todo o eletromagnetismo para entender essa área da óptica. Consegue entender a óptica sem entender eletromagnetismo. Né? Mas é importante a gente começar a óptica sabendo que a luz é uma onda eletromagnética.
certo? E daí, então, seguir. Mas a importância é mais por essa, por entender que a luz tem que ser uma onda eletromagnética, entender o que é essa onda eletromagnética, que a gente vai explicar tudo, e daí depois a gente vai entrar na óptica, né? E diferenciar o que é a óptica geométrica é a chamada óptica física, ok? Que daí entra a parte da ondulatória. No segundo ano tem, né, alguns tópicos da ondulatória, que é com relação à acústica. E a mesma teoria da ondulatória a gente pode usar aqui. Na mecânica, ela também tem o movimento harmônico, por exemplo. É um movimento que a gente pode encarar como ondulatório. Nem tanto, mas aí a gente tem essa ideia também, né? Ver essas ondas eletromagnéticas e ver essa óptica, certo? Que a gente vai acabar vendo depois, né? Mas bem, por hoje era isso, certo? Se tiver dificuldade ou dúvida, vocês podem mandar nos comentários, eu estou respondendo todos à medida que eu vou vendo, ok? Tento ajudar à medida do possível. Tem atividade para vocês fazerem aí, certo? Vou disponibilizar, né, o link para vocês poderem acessar essa aula no YouTube, ok? No link da descrição lá do vídeo do YouTube vai ter o link para todas as atividades, para quem quiser ter uma cópia para si, certo? E bem, como eu falei, dúvidas podem mandar. Peço que vocês avisem os colegas aí que não acessaram ainda para acessar o quanto antes. Quem conseguir, né? Claro, quem não conseguir, né, pode ir para a escola solicitar, certo? E bem, pessoal, por hoje era isso. Tá? Bons estudos e até a próxima.